Jesus. Aê, homem de Deus. Tudo bom? Paz do Senhor, tudo bem. Olha, que gratidão, viu? Gratidão, o Senhor poder estar deixando o conforto do seu lar, a família aí, né? Que vamos tomar um tempinho do Senhor. São exatamente 21 horas e 5 minutos. Eu vou assim, né, irmãos, apresentar os irmãos. Depois ele se apresenta, o pastor Lázaro, um homem abençoado por Deus, um homem assim, muito humilde, muito servo. O conheci através do evangelista Rogério, né? O Rogério enviou para mim o contato e enviou o meu para ele. Estive, né, ali no podcast ali, trazendo meu testemunho sábado. Foi muito bom, fui muito bem recepcionado pelo Senhor. Muito obrigado, viu? Estou aí querendo, o senhor pode me ligar, pode falar comigo. A gente está aí para a glória e honra do nome de Jesus, só dele, né? E aí eu falei, eu vou convidar o pastor Lázaro para ministrar uma palavra na terça-feira conosco, viu, pastor? Muito obrigado, que Deus te abençoe e te guarde, viu? Em nome de Jesus Cristo, tá? Deixa eu só fazer uma breve oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, nós queremos agradecer ao Senhor pela primeira parte, ó Deus, desta live que foi realizada, porque aqui para nós, Senhor, isso é um culto online que estamos fazendo para o Senhor, ó Pai. Toda glória, toda honra, todo louvor e poder pertencente só a Ti, e a alegria no meu coração de poder ver o Teu servo, irmão Sérgio, estar aí louvando esses hinos, a qual falaram poderosamente ao nosso coração, ó Deus. Queremos agradecer pela vida de todos que estão ao vivo, todos que estão participando desta live. E aí está também o teu servo, o teu ungido, o pastor Lázaro, a tua família, a tua casa, Senhor. Eu quero que o Senhor guarde, que o Senhor cubra ele com o teu sangue, o revista com sua armadura neste momento, porque neste momento, Senhor, ó Deus, ele estará sendo um instrumento em tuas mãos, para que venhamos ouvir a tua voz, ó Deus, através dos lábios do teu servo. Assim nós queremos agradecer, em nome de Cristo Jesus. Amém, 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 meu pastor. Aí, senhor, são 21 horas e 6 minutinhos, aí o senhor fica à vontade até umas 10 para as 10, aí eu chamo o Serginho para a gente fechar com chave de ouro. Eu vou desligar meu microfone, aqui. Fica na paz, deixa Deus te usar. Eu queria agradecer e saudar todos os irmãos, saudar o pastor, pela paz do Senhor, todos os irmãos que estão aqui nessa live abençoada. Eu digo que é uma honra estar com os irmãos aqui, é uma grande honra ter recebido o pastor aqui, o pastor Cláudio, aqui em nosso podcast, né? Feito através de via WhatsApp, mas foi uma bênção, né? Tem repercutido. E eu tenho certeza que o testemunho do pastor vai continuar falando e falando com muitas vidas. É maravilhoso. E hoje Deus colocou uma passagem bíblica no nosso coração, bem conhecida pelos irmãos. Eu acredito que a maioria dos crentes, acho que 99% dos crentes, conhece essa passagem abençoada, João capítulo 8, versículo 32, e depois eu vou ler o 36, porque se for ler inteira é muito grande, né? A passagem é muito grande, né? São quase 60 praticamente versículos, né? É muito grande a passagem. Então eu vou fragmentar e depois no meio aí eu vou tentar contar um pouco do meu testemunho, né? Não sei se vai dar tempo de terminar, mas vai ser uma bênção de Deus, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós. Eu vou ler a passagem bíblica. Diz assim, João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus dizendo aos fariseus, saduceus e os doutores da lei, né? Ele estava debatendo com aquela turma. E no versículo 36, ele diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos irmãos, é uma grande honra ter esse privilégio de falar da palavra do Senhor Deus, porque foi ela que nos resgatou. Através dela, nós conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus que está sobre nossas vidas, trabalhando em nossos corações. E é importante enfatizar que, nesse capítulo 8, nós temos algum assunto, do versículo 1 até o versículo 8, nós temos o assunto da mulher adúltera, o qual levaram até Jesus. E do versículo 12 ao versículo 30, nós temos a luz do mundo, Jesus se apresentando, ele é a luz do mundo. E do versículo 31 ao 59, ao qual nós vamos estar abordando, é a filiação, ao qual
os saduceus, fariseus, doutores da lei, estavam ali duvidando da filiação de Jesus, estavam tentando colocar em xeque a filiação de Jesus como filho verdadeiro de Deus. Mas Jesus sabe o que é, e poderoso em palavras, Jesus venceu eles usando a palavra de Deus, a pura verdade. Mas mais do que isso, meus queridos irmãos, o que importa nessa passagem maravilhosa que nós temos aqui para nós é que Jesus trouxe algo maravilhoso. A palavra verdade, nós sabemos que do grego significa aletheia. E aletheia é mais do que verdade, é autenticidade. É uma palavra autêntica. Deus trouxe a sua autenticidade através de Jesus Cristo. Jesus é a palavra verdadeira. E antes dele, haveria muitas outras subverdades, mas a verdade verdadeira é somente Jesus Cristo, a palavra dele. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, ele é a verdade viva. Sem ele, não teríamos condições nenhumas de chegar até a Deus. É sabido, os irmãos conhecem essa passagem e é entendido, irmãos, que todos aqueles que vêm até o Senhor têm que se firmar na verdade. A verdade é a palavra de Deus. Quantos por aí anunciam o evangelho, mas um evangelho que não está pautado na verdade? Ou seja, é um evangelho fragmentado. Mas o evangelho de Jesus, ele disse: eu sou a verdade. Ele é a própria verdade. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu olho por aí e vejo por alguns lugares, alguns crentes que ainda têm falta de libertação, é porque ainda não se colocou na verdade, não se posicionou sobre a verdade, a palavra de Deus. Que, infelizmente, tem muitos por aí, né? Em muitos lugares tem esse tipo de situação, pessoas que não se entregaram à verdade e não deixou a verdade entrar em seu coração e fazer morada, transformar a sua vida, porque a verdade de Deus é o Senhor Jesus Cristo, a palavra dele em nosso coração, nos purificando, trabalhando em nossa vida. Essa verdade, ela veio sobre mim no ano de 93, meus queridos irmãos. Em 93, o Senhor, com sua infinita misericórdia, como ele disse também no mesmo livro de João, que não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós. Então, ele disse bem claro que ele nos escolheu, claro, porque ele desceu até aqui e cumpriu a missão de resgatar nossa alma da mão do inimigo e da mão daqueles que estavam nos castigando. Nós estávamos presos em cadeias espirituais, mas o Senhor Jesus nos libertou quando ele deu o grito, né? Telestai, ou está consumado na cruz. Quando ele deu o grito, ele ali entregou a sua alma e garantiu para nós agora a libertação, a salvação em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício. Meu querido, em 93 o Senhor me resgatou quando eu estava indo numa caminhada ainda, saindo de uma fase, porque o ser humano vai vivendo fase, né? Tem uns que vai piorando de uma fase na outra, vai piorando em vez de melhorar, né? Era o meu caso, de fase ruim para fase pior. Então, eu estava saindo da fase da juventude, mas entrando na fase da adolescência, e justo na fase da adolescência eu estava entrando no caminho do movimento, na época era discoteca, era dança, era tudo isso. E eu estava nesse movimento aí. E Deus é tão bom, misericordioso, porque mesmo muitas vezes a gente indo para lugares onde Deus não quer que vai, e situações que muitas vezes procuramos para nós mesmos, mas a misericórdia grande dele, pela sua onisciência e pela sua onipotência e onipresença, muitas vezes ele vai, com a sua infinita misericórdia, nos dar o livramento. Foi o meu caso. Nessa caminhada que eu estava, ainda sem ter conhecimento quem era Deus, quem era a verdade, que é Jesus, e estava seguindo ali um movimento ali, na época de dança, e num salão ali, o inimigo preparou algo terrível, uma pessoa estava vestida igual a mim, olha só, parecido comigo e vestido igual a eu, para ajudar. E aí o que aconteceu? Deu uma confusão lá fora, no salão, bateram naquele rapaz que parecia comigo, só que ele não estava sozinho, ele estava com uma gangue, um monte de pessoas do mal estava com ele, os jovens. Muito bem. E eu lá tranquilo, na minha lá dentro. Mas olha só que Deus começa a permitir que algumas coisas vai cercando a gente, porque muitas pessoas passou, falaram Jesus para mim, e eu sempre falando não, naquela época. E Jesus, então tá bom. Ele sabe cercar, ele sabe trabalhar na vida nossa. E eu entendi que Deus começou a trabalhar aí na minha vida, aí nesse arroxo. Aí naquele momento, vieram me acusar lá fora. Foi você lá que bateu no outro lá fora. Eu falei, não, não foi eu não. Eu só estou vestido igual a ele, parecido com ele.
Falei, não, foi você. Juntou aquele mais ou menos 50 jovens, né? Ele tinha uma gangue grande, aquele rapaz, e que levou a pior. E aí ele pegou e trouxe aqueles caras até eu ali, naquele lugar, e eles disseram o seguinte, olha, agora você vai visitar Deus. Falei, meu pai do céu. Falei, desse jeito não, né? E o rapaz, que era o chefe daquela quadrilha lá, arrancou um revólver e apontou e bateu no meu peito. Falei, hoje você não escapa, vou te dar uns tiros. Mas eu nunca vi a polícia chegar assim rápido, quando tem confusão alguma coisa. Mas naquele dia, pela misericórdia de Deus, quando ele estava com a arma na mão e me ameaçando a atirar em mim, encostou o camburão, abriu as 4 portas, e uma pessoa que estava cercando a saída gritou para ele, olha, melhor deixar esse negócio para outro dia, porque chegou a polícia aí, então deixa para lá. E eles foram para um lado e fui para o outro. Nunca mais voltei no salão. E não estava indo na igreja, mas nunca mais voltei no salão. E aí, é o que eu estou falando, na fase, tem pessoa que veio melhorar de fase, no meu caso eu estava piorando. Então, parei com o salão, mas aí enveredei com os amiguinhos do rock. Pastor, olha como é que é as coisas, a pessoa sem a verdade de Cristo no coração. Olha o que acontece. Aí enveredei com a turma do rock. Turma do rock, só que antes da turma do rock, peraí, eu ia pular um pedaço. Antes da turma do rock, tinha a turma do punk. Olha que rolo. Turma do punk, que é anarquista, que não quer saber de Deus, é terrível. Que aquela turma eu fiquei pouco tempo lá. Porque eles eram tão malucos que nem eu consegui suportar ficar com eles lá. Era tudo doido. E aí, segui pro rock. E o rapaz, que era muito amigo meu do rock, ele era indígena, olha só, indígena, cabelo comprido, mas gostava de rock. Mas olha só que Deus faz. Só que a mãe dele, a dona Petrúcia Andrade de Carajá, é o nome dessa serva de Deus, missionária. Ela era crente. E o filho dela não, o filho dela ia para o rock. Só que eu fiz amizade com ele. E ela começou a evangelizar eu e o filho dela. Olha o que Deus faz. Em 93 para 94. E eu comecei com o coração duro, né? Sem Deus, tudo que tinha na minha vida era coisa ruim. E ali ela ficou 3 meses evangelizando, falando de Jesus para mim. E eu falei para ela, dona Petrúcia, para a senhora parar de falar de Jesus, olha só, a estratégia do inimigo, né? O inimigo perdeu. Eu vou com a senhora, depois de 3 meses, mas vou um dia só na igreja. E aí a senhora não me chama mais. Fechou? Fechou. Então vai, isso era na sexta-feira. Falou, você vai amanhã comigo no culto. Tá bom, fui com ela no culto, à noite. E ele chegando na igreja, cabeludo, de brinco, tudo de preto, tá lá, camarada lá no culto. E o pessoal só olhando, né? Assustado. O que é isso, né? Chegando na situação, né? Só Deus mesmo. E o pregador pregando. O pregador era de Sumaré. Né? Eu lembro o nome dele até hoje. Pastor Nilson Dantas Cabral. E ele pregou poderosamente, Deus usando ele para falar. Estava falando a minha vida aquela noite. E ele, no final da mensagem, fez um apelo. Você, jovem, no final, vem aqui, Deus quer fazer uma obra na sua vida. Ele quer fazer de você um pregador. Eu de risada. Falei, pregador? Falei, nem sei o que é isso. Esse camarada está me vendo hoje, falando de pregador. Eu pensei, pensei comigo, né? Esse pregador que está aí é doido. Era doido mesmo, era doido de Jesus. E ele ali, insistindo. E aquela luta. No banco, o coração querendo ir, mas na mente o inimigo, não vai não, fica quieto aí, não vai não. Quando eu vi, estava lá na frente. E aí eu disse uma frase para o pastor daquele dia, daquela noite. Pastor Nestor, era um bem escurão. Falei, pastor, problema não é aceitar Jesus. Olha só, problema não é aceitar Jesus, duro é permanecer. Ele falou, olha só, a estratégia, como Deus dá sabedoria ao servo dele. Meu jovem, ele falou, faça a sua parte, porque Deus sempre faz a parte dele. A sua parte é vir para ele, aceitar, deixar ele trabalhar na sua vida. A parte dele é te firmar na presença dele. Fechou. E foi. Mas é o que eu falo. A pessoa vem porque a verdade ela entra no coração dela, a verdade de Jesus, a palavra de Deus. E aí, daquele momento em diante, Deus começou a trabalhar na minha vida. Só que eu tive muito trabalho, pastor. Eu tive muito trabalho. E muito trabalho porque eu não queria abandonar algumas coisas. Eu gostava ainda do cabelo comprido e gostava de usar brinco. Olha só. E fiquei nessa briga aí mais ou menos 3 meses ainda. Na igreja, congregando, e queria cantar com o jovem com cabelo comprido. Falou, não vai dar certo. O rapaz da mocidade, cuidava da mocidade, se chamava Elvis, ele falou, não, desse jeito não dá não. Você vai participar da mocidade quando você abandonar o cabelo comprido e o brinco. Quando Deus fazer uma obra na sua vida,
E eu falei para ela, olha, eu não estou afim de largar isso não, eu quero permanecer com o cabelo comprido e usando brinco ainda. Eu falei, olha, aí para me tentar defender, né, a minha tese, olha só, o inimigo é terrível. Eu falei, mas Jesus era cabeludo, falei para ele. Ele falou, tá, agora eu peguei. Prova dentro da Bíblia. Aí eu me enrolei todo. Aí eu falei para ele, bom, eu levei para o Nazireu, né? Ele falou, não, meu filho, Nazireu é Velho Testamento, é outra coisa, nada a ver com o Novo Testamento, Jesus, nada a ver. Paulo até escreveu, deixou bem claro, o homem tem o cabelo comprido é desonra, mas a mulher tem o cabelo comprido é honra. Então, está escrito. Mas agora, você, dessa maneira aí, você está desobedecendo a palavra de Deus. Eu falei, não, mas eu quero ficar assim mesmo. Beleza. Ele falou, não, eu vou só orar por você. Naquela semana, pastor, naquela semana, Deus, quando quer trabalhar, e Ele trabalha na vida da pessoa que dá lugar, e às vezes, no caso, também não dá lugar, mas Ele faz do jeito dele, como fez com Jonas e com outros. Naquela semana, eu ia para a Quitanda, né? Fui para a Quitanda comprar uns negócios lá. Quando eu estava voltando, e eu bem crentão, né? Cabeludo, de brinco, estava uma maravilha. Quando eu estava voltando da Quitanda, passou um camburão perto e falou assim, olha, parou, né? Parou o camburão e falou, ó, jovem, vem cá, você aí, cabeludo, de brinco, você mesmo, vem cá. Eu falei, mas eu não fiz nada, né? Eu falei, não, mas vem cá, encosta aqui. Beleza, parei no camburão, ele olhou para mim, falou, ó, você vai entrar aqui dentro do camburão. Eu falei, eu não entendi. Ele falou, entrar dentro do camburão? Mas por quê? Você vai entrar aí pronto. Com gente armada, você não vai brigar, né? Ele abriu o camburão, tive que entrar lá dentro, a sacolinha e tudo. E eu falei, e agora? Eu comecei a meditar, né? Olha o que o Espírito de Deus faz. Comecei a lembrar. Falei, pai, já estou entendendo o que está acontecendo aqui. Esse negócio do cabelo e do brinco está me dando trabalho. Tá me atrapalhando. Deus quer que eu largue isso. Pensei, né? Aí eu pensei e fiz a oração. Falei, Senhor. Aí eu entrei no clamor, né? Se o Senhor me libertar dessa aí, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar o cabelo e abandonar esse brinco. Deus já começou a fazer a conversão ali. Coração duro, quanto mais duro, melhor é. Que Deus, ó, ele é a rocha. Ele faz o jeito dele. Né? Foi assim que ele fez com Jeremias, né? Aliás, mostrou para Jeremias como ele fazia com o povo de Deus, com o vaso na mão dele. Ele faz. Ele é maravilhoso. E o camburão seguiu. No primeiro quarteirão, o camburão passou, parou na esquina, ficou parado. Não sei por quê. E aí tinha um grupinho de irmãos. E os irmãos eram os irmãos que congregavam lá na igreja que eu congregava, que na época era a Assembleia do Madureira. Eu falei, e agora? E eles me viram lá dentro. Quando eles me viram lá dentro, falou, mas esse camarada aí já deve estar destrambelhado aí, ó, já está dentro do camburão. Deve estar afastado, né? Começou a falar. Ele olhou, né? Claro. Eu falei, meu Deus, eu escutando aquilo, só escutando. Beleza. Foi no segundo quarteirão, mais irmãos ali da igreja. Eu falei, meu Deus, é hoje. E Deus ali me quebrando ali, me moldando ali do jeito dele. E eu entendi aquilo. Aí quando eu ia sair do segundo quarteirão para seguir em frente, o camburão parou. Ele abriu ali a porta do camburão e falou, pode ir embora. Aí eu falei, peraí, embora eu não vou não. Eu vou direto para o cabeleireiro, para o barbeiro, cortar o cabelo. Foi o que eu fiz. Fui o primeiro para lá, cortar o cabelo, já arranquei o brinco, abandonei aquilo, e Jesus já começou a me libertar do jeito dele. A verdade vem, às vezes nós quer recusar, ele faz do jeito dele. E Deus começou a trabalhar. É assim que Deus faz. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, vêm para a presença do Senhor Deus, e às vezes acha que vai ficar daquele mesmo jeito. Não vai, pastor. Não vai, porque a palavra se encarrega de mudar. Deus, ele se encarrega de transformar a pessoa. Então ele vem, ele purifica. Jesus disse, a minha palavra, ela purifica. A minha palavra transforma vocês. Então não tem como vir do jeito que está e permanecer, não. Tem que haver mudança, e sempre há, porque o Senhor muda, Ele molda a nossa vida. Como tem moldado o pastor, tem moldado os irmãos que estão aqui nessa live, eu tenho certeza que você que colocou o seu parente na mão do Senhor Jesus, fica tranquilo, Ele é olheiro, Ele vai trabalhar perfeitamente na vida do filho, filha. Eu não sei quem você colocou na mão de Deus, mas fica tranquilo, fique em paz. Ele é especialista em acertar, em trabalhar em vaso trincado, quebrado, não importa. Ele vai fazer um vaso novo. Esse Deus é maravilhoso. Ele fez na minha vida e faz na sua vida também. Então, naquele dia, Deus começou a trabalhar na minha vida. Quando eu cheguei no outro culto lá, o cabelo curto, sem o brinco,
O rapaz olhou, você deve ficou assustado, né? O rapaz cuidava da mocidade lá, que era o regente do jovem, o Elvis falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, nada. Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu falei, glória a Deus. Não falei que Deus ia começar a trabalhar na sua vida? E agora você começou a entender o que Deus quer fazer? É assim que Deus quer que você segue por esse caminho, obedecendo. E eu estava querendo seguir para o caminho contrário, não querendo obedecer. E nessa passagem toda, pastor, eu morava, olha só como é que o inimigo faz. Com tudo isso, eu morava num barraco na época que era tenebroso. Não tinha onde morar, era um barraco emprestado. Para ajudar, o barraco era emprestado, que até a tábua do barraco não era nem minha, era emprestada. A situação, quando está no buraco, está no buraco, bem no buraco mesmo, né? A pessoa está lá no fundo do poço. Se tivesse fundo, está para baixo do fundo do poço. Mas Jesus é misericordioso, né? E aí ele falou para mim assim, olha, naquele dia, que eu já estava aceitando ele trabalhar na minha vida, ele falou no meu coração, dentro daquele barraco, olha, se você, escutei bem claro no meu ouvido, se você não afastar, se você permanecer na minha presença, eu vou te tirar desse barraco. E não só isso, vou te colocar num lugar muito melhor e vou fazer algo que ninguém fez na sua vida ainda. Eu sou Deus que falo, Deus que faz. Pastor, foi, quando Deus fala e a gente segue aquilo que ele mandou, é escrever em si. Não foi 3 meses depois, o Senhor preparou uma casa que ainda não era minha, mas era para pagar por mês, e Deus começou a fazer a mudança, começou a trabalhar, já abandonei aquele barraco. Olha o que Deus faz quando a pessoa se entrega realmente na vida dele, quando a pessoa abre o coração para ele. É importante a gente se entregar de coração para o Senhor, porque muitas vezes dói. A palavra, ela vem, às vezes ela dói, machuca, por quê? Porque ela está tirando aquilo que é ruim do nosso coração, ela está purificando, ela está limpando a nossa alma, ela está nos transformando. E é isso que Deus faz na vida de todos aqueles que acreditam na palavra. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Imagine se na época me apresentassem um evangelho, que muitas vezes tem um evangelho por aí, eu não considero como evangelho, não se fala que é. Daquela forma que a pessoa vem do jeito que está e permanece do jeito que quiser. Se quiser piorar, está tudo certo. Não ia haver transformação, não é, pastor? Porque não é ser santarrão, é ser moldado pela palavra de Deus. O santarrão, ele acha que ele é melhor que todo mundo. Não, isso não. Agora, ser moldado pela palavra de Deus, aí sim. Aí é bênção de Deus. É isso que Deus faz na vida daqueles que entendem que só conhecendo e praticando a palavra de Deus no coração que a mudança vem. Por isso ele disse aqui, os saduceus e os fariseus, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eles ali entraram em contradição, entraram em combate com Jesus. Nós somos livres, nós somos filhos de Abraão. Você está falando aí, você é novo, tem 33 anos, está falando que você é o Filho de Deus que vem nos libertar? Não, não, não. Não, não, nós somos filhos de Abraão, não precisa de nada. Eles acreditavam que estavam com a verdade. E Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Diz para eles, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eles estavam lutando contra o Filho de Deus. E Jesus disse para eles, se vocês realmente me conhecessem, conheceria quem é o meu Pai. Porque ele me enviou para vir até vocês. E vocês acabam invalidando a lei de Deus com a vossa lei. Então, Jesus foi claro com eles, foi duro com eles. Por quê? Porque o coração deles estava preso apenas nos dogmas, naqueles ritos, mas não estava com o coração ali moldado no que Deus quer da caminhada daqueles que amam a Deus, que é amar o próximo, fazer bem para o próximo, é cumprir a lei com amor e não fazer apenas para se mostrar, porque infelizmente naquela época eles gostavam de se mostrar que eles faziam algo bonito, que era melhor que os outros. Infelizmente os fariseus e os saduceus tinham isso, ficavam disputando entre eles para ver quem que se aparecia mais ali no templo, ali na sinagoga, mas Jesus falou, não, não é desse jeito. Meu Pai não quer isso. Meu Pai quer que vocês se firmem na verdade, abandone os vossos dogmas, que têm anulado a lei de Deus. Vocês têm feito algo que Deus não se agrada. E muitos, irmãos, nessa jornada que nós conhecemos por aí, muitos seguem, infelizmente, alguns, né? Vamos falar, uma grande parte, o evangelho coach, né? Aquele evangelho suave, manso, mas a Bíblia não instrui assim. João foi bem claro. E a gente entende que a
Bíblia diz o seguinte: o céu é tomado à força. Tem que haver esforço. Esforço de cada um de nós. Nós temos que se esforçar. E tem mais ainda. Para ajudar nessa época também, e que Jesus trabalhou na minha vida, eu não estava querendo também, tendo dificuldade, não é que não queria, mas estava tendo dificuldade de abandonar tantas drogas como o cigarro. E tinha mais isso ainda. Tinha um processo ainda para ser purificado dessas coisas que condenam a pessoa e que destrói o templo de Deus. E durante esse período aí, numa noite, eu estava fumava há mais de 9 anos. E eu querendo largar, pedindo a Deus, fiz um propósito com o Senhor. Falei, Senhor, me ajude a abandonar esse vício maligno, porque eu quero firmar na tua presença de verdade. E estava dando um 15º dia. Eu deitei para dormir. Quando era na madrugada, acordei com aquela visão, coisa do inferno mesmo. Visão tremenda, terrível. Um homem preto entrando no quarto que eu estava, com a capa preta, e ele não conseguia ver a face dele, porque era tudo preto, tudo tenebroso, treva. E ele disse assim para mim: olha, você... Ele disse assim: olha, eu vim fumar com você. Eu falei: fumar comigo? Eu falei: não. Eu abandonei isso daí. Eu falei: eu estou com Jesus agora, não fumo mais. Falando para ele, naquele sonho, visão. Ele falou: não, você está de fachada. Eu te conheço, ele falou assim. Eu falei: não, você me conhecia lá atrás, quando eu estava no rock. Mas agora Jesus já me resgatou. A verdade, aleluia, me atingiu. A verdade me purificou, me transformou. E aí ele acendeu aquele cigarro, começou a fumar perto de mim. E aí eu falei: está repreendido, Satanás. Está repreendido, inimigo. E deu aquele estouro, virou um cachorro e sumiu. E graças a Deus, Deus me libertou. Só que naquela semana, olha só, 2 dias depois desse sonho, já ia fazer mais de 15 dias que eu tinha largado o maldito vício do cigarro. O inimigo tomou minha mente, olha só. Tomou minha mente, eu estava andando perto de um... Não era um bar, era um ponto de ônibus, né? Que também era perto do negócio que passou na quitanda. A pessoa subiu no ônibus e ela, para não fumar dentro do ônibus, ela jogou o cigarro quase que inteiro. E eu passando, eu nem di, a minha mente sumiu. Quando eu voltei em si, pastor, eu estava com aquilo na mão, cigarro na mão, no dedo. E quando eu ia levar na boca, olha o que a Espírito de Deus faz na vida da gente. Falou bem forte na minha mente: você não parou de fumar? Aí eu falei: é verdade. Eu fiz um propósito com Deus, eu parei de fumar. Joguei aquele cigarro no chão, que não era meu, né? Joguei no chão, pisei em cima e, graças a Deus, faz 20 anos que a gente está liberto disso daí, né? E fora outros vícios que Deus nos libertou. Deus, ele faz, irmãos, mas tem que estar na verdade. Sem a verdade, não conseguimos, porque não tem força em nós mesmos. É fato que, para ir para as coisas ruins, o inimigo incentiva, né? Mas depois, para sair, aí você está sozinho. Para sair, você não tem ajuda de ninguém. Para entrar no cigarro, vinha outro: fica aí. Inclusive, até desafio, né? Depois de uns 20 dias que aconteceu isso aí, que Jesus me libertou e tive essa última prova com o inimigo, né? Que ele cegou a minha mente, chegou um amigo meu e acabei arrastando ele para Jesus, através dessa prova que ele fez comigo. Ele chegou para mim, o Paulo Henrique, né? O nome do rapaz, ele bem moreninho, e falou: eu não acredito que você virou crente. Na época era virar crente. Hoje é se converter. Ele falou: eu não acredito que você virou crente. Só acredito se você ficar com um cigarro o dia inteiro no bolso. Ele me deu um massa, lacrado. Quando estava no mundo, para dar um era complicado, né? Agora, quando você está com Jesus, o cara quer dar um maço, o pacote inteiro. O diabo é sujo. Olha só, ele pegou e falou: pega aqui esse maço de cigarro, põe no bolso, e eu quero ver se você permanece com ele o dia inteiro. Falei: fechou. Só que agora tem contrapartida. Eu vou ficar com esse maço de cigarro, que Jesus me libertou, só que você vai comigo para a igreja, se der tudo certo. Se eu não fumar e provar para você que eu larguei, você topa? Aí ele falou: eu topo. Então, se você topar, fechou. Beleza. Fiquei o dia inteiro com maço de cigarro. Quando chegou a tarde, entreguei para ele. Ele ficou olhando: realmente você abandonou o cigarro. Você fumava demais. Falei: pois é. Falei: agora você vai ter que pagar a sua parte agora. Amanhã você vai comigo na igreja, que era no sábado, agora no domingo. Você vai comigo na igreja. Levei ele na igreja à noite. E chegando lá, Deus usou o pregador também maravilhosamente.
E Jesus resgatou, ele está crente até hoje. Então, Deus é maravilhoso, irmão. Vale a pena seguir o Mestre Eterno, esse Jesus maravilhoso. Porque ele não prometeu que a caminhada seria fácil, mas ele prometeu estar conosco todos os dias. E eu tenho visto a mão dele trabalhando na minha vida, na vida de muitos irmãos, que eu vejo aí como o pastor contou o testemunho dele, maravilhoso, o que Deus fez na vida dele. Se não fosse Jesus, ele não estaria aqui, né, organizando essa live abençoada. Mas, olha, é algo tremendo que Deus faz na nossa vida. Só tenho que permanecer na verdade. Muitos hoje não têm permanecido, pastor, porque, infelizmente, têm encontrado o evangelho fraco por aí. Pessoas que pregam o evangelho que é historinha. Meu pai falava que é historinha para boi dormir, né? Mas é historinha fraca mesmo, rasa. E não, tem que pregar a verdade. A verdade é assim, ó, só tem céu e inferno. Não tem meio termo, nem lá meio cá. Não. Ou é céu ou é inferno. Né? E a pessoa tem uns que conseguem apresentar uma terceira opção ainda para a pessoa. Não tem terceira opção. O céu ou o inferno. E Jesus mostrou para mim, naquela jornada, que eu precisava abandonar o mundo do rock, e ele fez isso na minha vida. Porque eu entendi que a verdade, ela impacta a gente. No rock eu não ouvia isso. No rock só ouvia coisa ruim, só coisa do mal. Mas quando encontrei com Jesus, eu vi realmente esse é o Filho de Deus. Esse realmente morreu por mim. Esse entregou a sua vida na cruz para me purificar, para me salvar, para transformar minha alma. Então, meus queridos irmãos, é isso que Deus quer fazer e está fazendo na nossa vida, porque não terminou ainda, né? A boa obra vai até Ele chamar nós para morar com Ele. Enquanto isso não acontece, Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai fazendo do jeito dele, desde que nós não criamos resistência, porque tem crente que cria resistência para Deus trabalhar e quer ser abençoado. Aí fica difícil, né, pastor? Tem que deixar Deus trabalhar. Então, Jesus está dizendo bem claro aqui aos saduceus, aos fariseus, os doutores da lei, que ele é o verdadeiro Filho de Deus. E que ele se achava um Filho de Deus. Mas o verdadeiro Filho de Deus é e sempre será Jesus. Eles, sim, queriam estar acima do Filho de Deus, né? Os saduceus, os fariseus, enfim. Mas eles levaram ali um coro muito forte. Jesus bateu neles de teologia muito forte. Eles apanharam muito, porque ali estava ali Deus, Jesus e Deus, né? Porque Jesus é Deus também, é poderoso. E ele estava ali explicando para eles como é que tem que ser para ir para o céu. Que aquele método já estava vencido. Aquele propósito que eles estavam ali ensinando o povo estava vencido, não valia mais. Tanto é que Jesus falou para eles, olha, vocês não entram no céu e não deixam ninguém entrar, porque do jeito que vocês fazem aí não funciona. Vocês colocaram tanta coisa no caminho que está atrapalhando. O verdadeiro caminho, só o Mestre Jesus. Então, meus queridos, fiquem com essa palavra abençoada do Senhor. Nós conhecemos a verdade, então nós não precisamos mais de nada. O que o mundo oferecer para você, para um parente seu, não. Rejeite, jogue fora. Porque, infelizmente, na jornada, pastor, eu conheci pessoas que diziam que era crente. O inimigo também diz que é crente. É até bem crente, mas não obedece. O mais difícil é obedecer. É aceitar e colocar em prática aquilo que Deus faz na nossa vida. Teve um dia, claro, eu não vou falar quem é e onde foi, mas teve um dia, em oração, junto com a minha esposa na época, era um trabalho de oração com as irmãs, depois tinha a parte do cântico, né? do ensaio, e o Espírito de Deus tocou naquele dia no meu coração, olha, vai lá junto com a tua esposa e ore. Só que 2 dias antes você jejue e faça propósito. Amém? Vamos fazer o que Deus manda. Que benção. Foi. Chegando lá, oramos quase uns 40 minutos, foi uma benção. Quando começou o ensaio, aí o Senhor, o Espírito de Deus me incomodou, falou, olha lá, dá uma olhada para a dirigente. Eu falei, meu Deus, que benção. Aí começou a reger. Aí começou a reger, pastor, olha que mistério. Naquela hora, Deus me deu uma visão. No meio do dedo dela, assim, um cigarrão bem grande. E regendo, na visão, eu vi um cigarro no dedo dela. Eu falei, meu Deus, e agora? Isso é forte, né? Eu falei, bom, o que eu posso fazer é perguntar ao pastor, né? A mais ninguém, que é o responsável pelo trabalho, pela igreja e por tudo nosso. Aí, quando eu fui conversar com o pastor, olha só, não só confirmou o que estava acontecendo, mas, infelizmente, ele era conivente com a situação. Não, é complicado. Aí eu comecei a ser o quê? Perseguido por ele. Porque Deus deu essa visão, Deus revelou. Porque Deus queria que não fosse daquele jeito, né?
Porque senão aí vira bagunça, né? A obra de Deus tem que ser com ordem e decência. E ele aí começou a me perseguir, só que Deus falou, ó, fica tranquilo, ele não vai ficar muito tempo aqui. Deus arrancou ele e infelizmente também arrancou a irmã. Né? Na verdade, eu orei porque Deus não tirasse ela, para que ela que abandonasse o vício e permanecesse ali. Né? É muito mais melhor abandonar aquilo que está atrapalhando a caminhada do que afastar. Mas tem pessoa que não entende isso, se afasta, abandona o vício, abandona o que não presta e permanece na presença de Deus, que é muito melhor. Mas tudo isso serve para a gente, irmão, de exemplo, que nós temos que estar sempre pautado na verdade, porque só Ele e a verdade dele, de Jesus, é que nos ajuda a seguir em frente. Queria agradecer o pastor por essa oportunidade e dizer que a gente está muito contente, feliz, porque nessa jornada não podemos esperar de pessoas por aí, temos que esperar sempre do Deus poderoso. Espere dele. Ele nunca vai deixar você no vento sozinho. Ele nunca vai deixar você na tribulação sozinho, ainda que venha a tribulação na sua vida. Ele vai estar junto com você. Por isso ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 24 fala para nós que muitas coisas vai vir, mas em tudo isso que vai vir, ele promete lá, se eu não me engano, versículo 13, se eu não me engano, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar até o fim, irmão. Nós temos que permanecer até o fim. O mestre está à porta. Então, tudo que nós fazemos é pífio em vista do que ele já fez por nós. Ele venceu o inferno inteirinho. Ele venceu toda a legião, né? Toda a terça parte do inferno, que é os anjos que se transformou em demônio, ele venceu. Venceu a morte, o pecado, venceu tudo. Jesus nunca pecou, sempre foi santo. Então, o inimigo tem ódio, tem raiva de nós só porque nós estamos com ele. Ainda que você não faça nada de errado, mas o inimigo tem raiva de você. Não foi assim com Jó? Jó, que mal Jó fez? Nenhum. Mas o inimigo, porque ele adorava Deus em verdade, porque ele era íntegro com Deus, porque ele era verdadeiro com Deus, o diabo foi lá acusar ele. Embolado no meio dos anjos. E Deus falou, o que você está fazendo aqui, Satanás? Está rodeando a terra? Está aqui agora? Então, eu estava vendo lá o Jó, e começou a acusar o Jó. A gente conhece a história, né? Não vamos entrar nela. A gente sabe que o crente verdadeiro, amor, ele será perseguido. Mas tem uma coisa, sempre será vitorioso e abençoado. Pode ter certeza. Os anjos do Senhor estão sempre ao seu lado, te abençoando, te guardando, guardando a sua família, porque você tem propósito com Deus. Esses crentes com propósito com Deus, irmão, ai daquele que se levanta contra o crente que tem propósito com Deus, que é realmente fiel a Deus. Levanta para cair, né? Porque eu já vi muito isso por aqui, irmão. Já vi muito. É no meu serviço. Teve uma época, para encerrar, teve uma época uma pessoa usada pelo inimigo, né? Que não tinha nada contra ela, mas enfim, o inimigo sempre vai usar alguém que dá lugar. E a pessoa começou todo dia, ele arrumava um problema, levava até o chefe encarregado e colocava eu no meio do problema, sem eu saber de nada. E aí eu era chamado lá. Falei, meu Deus, que mistério é esse? Falei, o que está acontecendo? Aí quando o velho homem começou a querer colocar um ele fora, porque tem isso também, ele quer ficar brabinho, não vai ficar não. Aí, olha só. Aí quando eu quase deixei o velho homem voltar a reviver, né? O Espírito de Deus falou, não, você não vai fazer nada, você vai ficar quietinho, com o cordeirinho bem, quietinho, pianinho, e deixa que eu trabalho. Falei, amém, eu vou orar. Vou orar por ele. Falei, Senhor, salva essa vida, livra ele, tem misericórdia. Abre a mente dele, vê que eu não sou inimigo dele. O inimigo dele é que está trabalhando na vida dele, que é o diabo, é o inimigo. Tá, beleza. Saí de férias, com 15 dias de férias, alguém ligou para mim e falou, olha, sabe aquele que estava assim, assim, assado? Falei, sei. Falei, e aí, o que tem? Olha, do dia para a noite deu uma dor na barriga dele, levaram ele para o hospital e viajou. Foi embora. Partiu. Então, irmãos, eu não orei para isso, e nunca orarei para isso. A gente ora para Deus salvar, libertar as vidas. Mas existem situações que Deus ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, e às vezes ele conhece que a pessoa que está te perseguindo, ou que às vezes pretende te perseguir, é implacável, como foi Paulo, né? Precisou cair do cavalo, precisou todo aquele processo, ficar cego, Ananias orar por ele, e por aí, né? Para ele ter uma conversão com Jesus. Deus, às vezes, permite, se a pessoa, se ele sabe que a pessoa é tão tinhosa que não vai se abandonar, ou seja, vai ser aquele perseguidor implacável, ele permite que seja ceifado. Sim,
Deus tem o poder da vida e tirar também. Então, se era o Luizinho que estava na fila da morte, ele tira o Luizinho e põe o Zezinho, está tudo certo. Deus é Deus. Ele conhece tudo, né? E faz o que ele quer, como bem entende. Ele é Deus. Ele não pede orientação a ninguém, né, pastor? É uma benção. Então, desde já, agradeço os irmãos, agradeço ao pastor, né? Cláudio. Glória. Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado aí. E com essa palavra, acabei contando um pouco mais do testemunho, mas foi uma bênção. Não, tá maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu quero que Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe muito, muito, muito. Testemunho maravilhoso, viu? Eu tô aqui, o Sérgio não está aparecendo na lista aqui, Serginho. O Sérgio está escrevendo aí, mas não está aparecendo na lista, Sérgio. Clica aí na sua tela e vê se você consegue aparecer na lista para mim te convidar, tá bom? Não está aparecendo aqui.